Boa tarde, todo mundo. Vamos dar início agora às palestras do quarto dia da sexta edição da Semana da Computação. E, primeiramente, vamos agradecer aos patrocinadores, porque graças a eles a gente tornou esse evento possível, a vocês por estarem prestigiando a Secomp e aos nossos convidados, e que hoje temos aqui o professor Marcos, que aceitou o nosso convite para dar a palestra de hoje, que é intitulada como Uma Introdução aos Sistemas de Recomendação. O professor Marcos Domingues é professor na Universidade Estadual de Maringá, doutor em Ciências de Computadores pela Universidade do Porto, em Portugal, mestre em Ciências de Computação e Matemática Computacional pela Universidade de São Paulo e bacharel em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Lavras. Também possui especialização em Administração de Redes Linux e um MBA em Administração e Gestão de Empresas. Tem interesse em pesquisas sobre inteligência artificial, ciência de dados, aprendizado de máquina, sistemas de recomendação, mineração de dados, textos e da web. Uma salva de palmas para Marcos. Boa tarde a todos, obrigado pela apresentação. Gostaria de agradecer o convite da Secomp para poder ministrar essa palestra para vocês, falar um pouquinho sobre sistemas de recomendação. O professor Daniel entrou em contato comigo, havia dito que um dos temas da Secomp seria ciência de dados e o sistema de recomendação seria uma das aplicações ou um dos problemas que nós temos dentro da ciência de dados. A ciência de dados é muito ampla, a gente usa técnicas de estatística, machine learning, aprendizado de máquina, aprendizado profundo, para poder resolver vários problemas e os sistemas de recomendação são usados para poder resolver um desses problemas. Eu espero agora, nos próximos 30, 40 minutos, mostrar para vocês um pouquinho sobre o sistema de recomendação. Olha aqui a cara de vocês, tirando o nosso colega que acabou de chegar, que já é conhecido meu, participei da banca de TCC dele, os demais aparentam ser todos calouros, todos novos, de primeiro ou segundo ano. Não cheguei a dar aula para nenhum de vocês ainda, tá bem? Bem, então vamos lá. Eu trouxe aqui um pequeno roteiro sobre o que eu vou estar falando para vocês nos próximos 30, 40 minutos. Nós vamos começar com uma introdução sobre o sistema de recomendação, uma definição sobre o que é esse tipo de sistema. Depois eu vou mostrar um pipeline de 3 etapas, entrando na coleta de informações, nas técnicas, nas estratégias, para mostrar para vocês como a gente pode criar um sistema de recomendação. É lógico que eu vou estar mostrando num alto nível, mas vou chamar a atenção para vocês que mesmo no alto nível que eu vou apresentar para vocês, com poucos detalhes, há empresas hoje que usam exatamente esse pipeline, do jeito que eu vou apresentar, para colocar os primeiros sistemas de recomendação no ar, funcionando em seus sites. Eu conheço uma empresa, estou relacionado com uma empresa que tem 500 profissionais e usa exatamente esse pipeline para colocar um sistema de recomendação online atualmente, tá bem? E aí eu vou finalizar mostrando para vocês por onde podem começar, se quiserem se envolver mais no assunto, se interessarem por sistema de recomendação, e aí eu fecho com algumas considerações finais de como estão os sistemas de recomendação atualmente, em termos de pesquisa e também em termos de uso no mercado. Bem, essa figura aqui traz para nós um mapa da adoção da internet por país atualmente. Se vocês observarem para ela, vocês vão verificar que nos vários países nós temos a internet sendo utilizada por uma grande maioria das suas populações. Se olharmos aqui, desde a Dinamarca, Suécia, olha, 98% da população tem acesso à internet. Esse acesso enorme do uso da internet pela população desses vários países, hoje em dia não se reduz ou não se limita apenas ao consumo ou ao uso. Só tomar aqui. O consumo ou o uso da internet. Esse acesso à internet também está relacionado à produção de conteúdo. Antigamente, nós acessávamos a internet apenas para consumir as informações que lá estavam, o conteúdo que lá estava. Hoje em dia, nós também somos produtores.
Para vocês terem uma ideia dessa produção, por dia, os usuários chegam a enviar 470 mil twitters. Usuários do Instagram postam 49 mil fotos. Usuários do YouTube consomem 4,3 eu não lembro, milhões acho, de vídeos. O Netflix, os usuários consomem 97 mil horas de vídeo. Isso aqui é todo um consumo diário. Imagina o quanto de conteúdo e o quanto de informação não está sendo produzido na internet nos dias de hoje. Toda essa informação, toda essa produção de conteúdo, toda essa geração de informação nos cria uma sobrecarga de informação muito grande. Nós estamos de frente, ou estamos visualizando um monte de conteúdo, um monte de opções que podem satisfazer as nossas necessidades. Essa grande quantidade de opções, essa sobrecarga de informação, nos leva a um problema que é amplamente estudado na psicologia, que é o paradoxo da escolha. Quando nós temos poucas escolhas, isso é legal. Quando eu tenho escolha, eu posso ali escolher entre alguns vídeos qual eu quero assistir, entre alguns filmes qual eu quero ver, entre alguns produtos quais eu quero comprar. Mas quando eu tenho uma sobrecarga de opções, eu começo a ter um certo problema. Eu começo a ter uma certa... qual que é o termo correto que eu até anotei aqui que eu sabia que eu esqueci? Uma certa ansiedade pela aquela grande quantidade de opções que eu tenho. Vou dar um exemplo bem simples para vocês, que eu acredito que alguns de vocês já passaram. Eu geralmente, quando vou no Netflix, às vezes quando estou um pouco cansado, eu gasto 30 minutos olhando o catálogo de filmes do Netflix e adicionando filmes à minha lista. Ao final de 30 minutos, como já estava um pouquinho tarde da noite, eu estou meio cansado, não dá tempo de ver mais nenhum filme. Eu desisto de assistir os filmes. Às vezes, se eu estou interessado na compra de um produto e estou meio cansado, e esse produto tem uma série de opções, eu nem vou atrás desse produto naquele dia. Eu descanso para no dia seguinte correr atrás desse produto. Porque eu tenho tantas opções, tantas coisas para analisar, que eu fico assim, cansado, às vezes ansioso, e não tomo as decisões mais adequadas. Então, quando nós temos poucas opções, isso é legal, a gente pode escolher, mas quando a gente tem muitas opções, nós passamos a ter ansiedades, cansaços, dificuldades de escolher o que seria a melhor opção para nós naquele momento. E é o que nós estamos vivenciando hoje em dia. Qualquer rede social que vocês entram, vocês são massacrados de posts, de vídeos, de informações, de imagens. Quando vocês entram no site de compra, vocês são massacrados com um monte de opções. Como nós podemos resolver esse problema? A primeira forma que nós vamos tentar é nós vamos no motor de busca, como o Google, vamos tentar buscar alguma informação, alguma coisa que nos facilite a vida, certo? Mas provavelmente vocês podem, em algum momento, ter a resposta que vocês procuram, ou podem ter mais dificuldade ainda. O Google pode trazer mais opções ainda. Porque um motor de busca como o Google, geralmente está ali presente para nós fazermos buscas quando nós sabemos o que nós queremos. Mas quando nós não temos muita certeza e recebemos um monte de opções daquele item, daquele produto, daquele vídeo, daquela música que nós queremos, muitas vezes o motor de busca não é suficiente ou não resolve o nosso problema, porque o motor de busca está ali para nos auxiliar quando nós temos uma certa noção do que nós queremos, temos uma informação do que nós queremos. Quando nós não temos certeza, quando nós temos que investigar entre uma grande variedade de opções, nesse caso, a melhor solução que nós podemos adotar são os sistemas de recomendações. Por quê? Porque o sistema de recomendação, ele não precisa que você saiba o que você quer. Você não precisa tapar do que você quer. Você não precisa ter conhecimento do que você quer. O sistema vai ser capaz de olhar para os seus gostos, olhar para as suas preferências, buscando informações
de navegação, buscando informações dos seus acessos no site, e vai ser capaz de inferir entre aquelas várias opções a que mais lhe adequa, aquela que provavelmente você quer. É lógico que os sistemas ainda estão numa fase que eles buscam recomendar o que é melhor para a gente, mas nem sempre eles acertam, ok? Então tem muita coisa ainda para ser feita com relação ao sistema de recomendação. O que seria um sistema de recomendação? Existem muitas definições. Uma das mais comuns e que eu trouxe aqui para vocês é que os sistemas de recomendação são sistemas que realizam a filtragem da informação para recomendar itens. E aí, quando eu falo itens, é qualquer coisa que eu possa vender, que eu possa consumir, qualquer conteúdo disponível na internet. Música, vídeos, filmes, produtos. Então eu posso recomendar itens que sejam de interesse do usuário. Antes de mostrar como eles são criados, vou trazer aqui 2 exemplos para vocês. Muito provavelmente vocês já entraram em sites como o da Amazon e ao clicar num determinado produto aqui, o livro Recommender System Introduction, vocês viram ali um carrossel, uma lista com um título como clientes também compraram esses produtos. Quando você entra num site, seja da Amazon, Submarino ou qualquer outra loja de e-commerce e vê um carrossel como esse, por detrás tem um sistema de recomendação. Um sistema que de alguma forma capturou informações suas ao longo do site, mais a informação daquele produto que você está vendo. Desculpa, pessoal. Mais aquela informação daquele produto que você está vendo naquele momento e infere um conjunto de soluções, um conjunto de opções reduzidas que provavelmente é do teu interesse. Então, se você está num site como a Amazon buscando um livro ou algum conteúdo que lhe interesse, a partir da sua navegação, o sistema de recomendação vai tentar identificar o seu perfil, as suas preferências, os seus gostos e recomendar uma lista reduzida de opções. E aí a gente já não cai mais no paradoxo da escolha, porque a gente tem uma lista reduzida de escolhas e provavelmente alguma daquelas escolhas vai ser do nosso interesse, certo? Então a gente foge ao paradoxo. Outro exemplo que nós temos é a Netflix. A Netflix, quando você está lá, ela te gera listas, carrosséis de recomendação, dependendo do filme que você assistiu. Então você assiste um filme e você recebe um volume enorme de recomendações. Mas esse volume de recomendações aqui são todas baseadas naquele filme que você viu. Então nota que mesmo quando você tem aqui um carrossel grande, com opções de clicar aqui e ver outros filmes, a Netflix está limitando o seu volume de opções. É muito mais simples eu escolher um filme entre os vários que eu tenho aqui, porque eu assisti Good Luck Charlie, do que se eu tivesse que olhar para todos os filmes do catálogo da Netflix. Então note que a Netflix, com o sistema de recomendação, ela busca reduzir as opções. Embora essas opções nem sempre são poucas. Como eu disse para vocês há pouco, às vezes eu entro aqui na Netflix, se eu não vou nas recomendações realizadas por conta de um filme em particular que eu vi, se eu vou naqueles top mais isso, geralmente só tem uns 10 ali para poder facilitar a nossa vida. Mas se eu começo a olhar filmes de terror ou filmes de aventura, a gama de opções são muito grandes, certo? Então eles colocam ali aquelas opções que você tem de filmes, e aí nesse caso não é bem uma recomendação, é só uma categorização dos filmes. Ele pegou tudo que é sobre terror, ou sobre aventura, ou sobre ficção científica e colocou ali no carrossel. A lista de opções é muito grande. Diferente de quando você tem aqui uma recomendação porque você viu um filme em particular. Então notem que dentro do Netflix a gente tem esses 2 momentos. Muitas opções, com todos os filmes de um determinado gênero, e algumas recomendações mais focadas, que reduzem a nossa quantidade de opções, ok? O que nós podemos recomendar por meio do sistema de recomendação? Qualquer coisa.
Podemos recomendar desde filmes até produtos alimentícios, passando por livros, programas de TV, lugares, amigos. Essa grande quantidade de opções de recomendação fez com que a indústria se interessasse por esses sistemas. A indústria que vende, que fornece diferentes tipos de itens, seja eles produtos eletrônicos, filmes, músicas, vídeos, imagens, o que é que seja, se interessou por ter sistemas que recomendassem aos seus usuários aqueles produtos, aqueles itens que fossem de interesse para aquele usuário em particular, daquela empresa, daquela indústria em particular. E por que isso? Porque se eu recomendar para um usuário do meu site um produto que ele realmente se interessa, ele pode comprar aquele produto. Eu posso ter um usuário que virou um comprador daquele produto. Se eu tenho ali a recomendação de um filme, um usuário que ele se interessou por aquele filme, aquele usuário passa a ter lealdade à minha plataforma de streaming. Vai voltar ali porque a minha plataforma de streaming está recomendando filmes que é de interesse para ele. Certo? Isso tudo, em função do usuário, facilita a tomada de decisão dele. Principalmente porque o usuário não vai ter mais aquele grande volume de opções. Então o usuário ele vai se sentir mais à vontade com aquele site, com aquele sistema, com aquela empresa em particular. E, diferente de antigamente, que quando nós não gostávamos de uma empresa, a gente tinha que andar 2, 3, 4, 5, 10 quarteirões para ir com outra empresa, para trocar de uma empresa na web, é só mudar o URL dela. Então, se você não gostar da Netflix e quiser ir para a Disney+, é só trocar o URL. Então, as empresas viram que facilitar a vida do usuário, facilitar a tomada de decisão dos usuários, cria lealdade, cria fidelidade do usuário ao seu negócio. E isso, um usuário mais leal, ele volta com mais frequência, ele paga as assinaturas mensais, anuais, o que seja, e gera lucro para a empresa. Certo? Entre as empresas que investem em sistemas de recomendação, eu trouxe algumas para vocês. A Amazon, como a gente já viu lá no exemplo de sistema de recomendação, é considerada uma das primeiras, se não a primeira grande empresa que apostou no sistema de recomendação. E hoje, 35% das vendas da empresa vem de recomendações providas pelos sistemas. Então, se a Amazon tem 35% da sua receita sendo produzida pelo sistema de recomendação. O sistema recomenda lá aquele carrossel de opções, o usuário vai lá e compra o produto. Certo? Outra empresa que investe atualmente maciçamente em sistema de recomendação é a Spotify, que muitos de vocês provavelmente usam para ouvir música. A Spotify atualmente é uma das grandes atuantes na área. Ela tem equipes não só de engenheiros desenvolvendo sistemas, mas também de pesquisadores. Ela fornece dados para que pesquisadores ao redor do mundo invistam o seu tempo desenvolvendo um sistema de recomendação para melhorar a recomendação de música. Ela tem as suas equipes de pesquisadores fazendo pesquisa, criando novos sistemas, publicando os resultados, tanto em conferências, quanto também colocando em prática, por meio dos seus engenheiros, essas suas descobertas desses pesquisadores da Spotify na própria plataforma, para que vocês possam usar, para que vocês possam receber aquela recomendação de música legal, aquela coisa que vocês não faziam a mínima ideia que existia, mas que o som foi legal. Vocês gostaram da música, vocês não faziam a mínima ideia. A Spotify, ela investe pesado, tanto em termos de pesquisa, quanto em desenvolvimento. E fomenta muito a área, fornecendo recursos e também investimento para a realização de eventos que visem o desenvolvimento e a divulgação do sistema de recomendação. Outra empresa que usa o sistema de recomendação para um item um pouquinho diferente, para um produto diferente, é o TripAdvisor. No caso aqui, recomenda locais para vocês visitarem. Então, o TripAdvisor também tem sistemas de recomendação envolvido. Uma quarta que eu deixei aqui para falar um pouquinho mais de, vamos dizer, carinho, é a Netflix. Não porque é uma plataforma de streaming popular e todo mundo ouve, mas porque a Netflix, embora não tenha sido a primeira plataforma a usar o sistema de recomendação, ela foi responsável pelo grande avanço da área de sistema de recomendação e também por dar visibilidade.
Provavelmente vocês já ouviram falar do tal Netflix Prize, um prêmio que a Netflix ia dar para quem melhorasse o seu sistema de recomendação na época que o prêmio ocorreu. Um prêmio simples de $1 milhão, certo? Na época, a Netflix era uma lojinha de aluguel de DVDs pela internet. Então você entrava na internet, alugava um DVD e ela mandava para vocês por correio. Naquela época, ela já precisava do sistema de recomendação. Por quê? Porque imagine, se eu estou numa ponta dos Estados Unidos e peço o DVD de um determinado filme, o filme chega para mim e eu não gosto, a Netflix era boazinha, ela dava a opção de eu trocar o DVD. Então, o DVD chegava para mim uma semana depois, ou 3 dias depois, estou chutando aqui a data, porque eu não sei como funciona o sistema de entrega dos Estados Unidos, eu sei que é rápido, mas não sei o tempo. Então, chegava o DVD para mim e não gostei. Opa, mando de volta, aí a Netflix manda outro. Imagina o tempo, o custo, a insatisfação do usuário. Então, naquela época, a Netflix tinha um sistema de recomendação, ela queria recomendar para os usuários aquele filme que ela, entre aspas, teria certeza que o usuário ia consumir, assistir o DVD e ficar satisfeito. Para não ter todo esse trabalho de voltar a DVD, escolher um outro DVD, economizar custos e tudo mais. E aí o que ela fez? Opa, vou propor um prêmio aqui, eu tenho meu sistema aqui, se quem melhorar meu sistema, se eu não me engano, em 10%, eu dou $1 milhão. E aí com isso, o que aconteceu? Primeiro, surgiu uma enxurrada de pesquisadores, de profissionais, de engenheiros, querendo criar sistema de recomendação e levar para casa $1 milhão. Teve uma equipe, se eu não me engano, eu não sei se foi americana ou se foi de Israel, que levou $1 milhão, uma solução que envolvia combinar acho que mais de 100 sistemas de recomendação juntos, para vocês terem ideia. E outra coisa, ao fazer isso, ao dar um prêmio de $1 milhão, a chamar a atenção de um monte de gente para esse prêmio, ela acabou por divulgar o sistema de recomendação. Aí acabou ficando uma área bastante conhecida, não só na academia, não só por professores, pesquisadores, mas também a indústria, que passou a ter um outro olhar para o sistema de recomendação. Então, por isso que a Netflix tem uma importância muito grande dentro do desenvolvimento do sistema de recomendação. E nós temos várias outras, também temos nacionais, eu mencionei aqui as internacionais, que foram as que mais impactam ou mais investem em sistema de recomendação, mas nós temos também, além das empresas internacionais, nós temos empresas aqui no Brasil, nós temos o Submarino, a Peixe Urbano, a Jus Brasil, a Magazine Luiza tinha um laboratório fazendo só isso em 2015. Nós escrevemos, na época eu estava fazendo um pós-doc na USP, nós fomos convidados a participar, escrevemos até um projeto de um sistema de recomendação para eles. Acabou não indo para frente por burocracias, mas a Magazine Luiza, embora esteja no cenário que está hoje, em 2015 apostava muito no sistema de recomendação para recomendar produtos como a Amazon, certo? Então a gente tem várias empresas, tanto nacionais como internacionais, apostando forte no desenvolvimento do sistema de recomendação para poder reduzir as opções, para que o usuário se sinta mais à vontade de tomar uma decisão e crie esse vínculo com a própria empresa, podendo assim ficar satisfeito com o que ele é entregue e a empresa, por outro lado, satisfeito com o lucro que ela acaba por gerar usando tais sistemas. Bem, dito isso, contextualizando vocês para essa ideia do que são os sistemas de recomendação, a motivação, por que a indústria tem investido nesse tipo de sistema, nós podemos falar agora sobre aquele pipeline, daquelas 3 etapas que nós precisamos adotar para poder criar um sistema de recomendação, que é a coleta de informações, o uso de técnicas de recomendação e técnicas de disponibilização de recomendação no site, certo? Como eu disse para vocês, eu vou passar por essas 3 etapas mostrando o que é de mais simples, mais básico. Por detrás disso tudo existem técnicas muito avançadas, outras técnicas sendo desenvolvidas na academia por meio de pesquisa. Mas como eu disse para vocês também, essas técnicas que eu vou mostrar para vocês ainda é adotada por grandes players, certo? Tem indústrias, tem empresas que adotam esse pipeline com essas 3 etapas para fazer o sistema de recomendação. Inclusive, usa um dos sistemas que eu vou mostrar aqui, por mais simples que ele seja, porque é um dos mais, vamos dizer, robustos e, vamos dizer, escaláveis atualmente, ok?
Então, para a gente poder criar um sistema de recomendação, colocar um sistema de recomendação num site como aquele da Amazon, do Netflix, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é coletar algumas informações. A primeira dessas informações é o usuário. Se eu tenho usuários do meu site que são amarrotados de opções e eu preciso recomendar para ele uma lista menor de opções, uma lista menor de produtos que satisfaça as suas necessidades, a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar o usuário indo no meu site, indo na minha empresa virtual. A identificação de usuários, ela é classificada ou categorizada de duas formas, o que nós chamamos de identificação do servidor e identificação do cliente. A primeira, provavelmente vocês vão entender facilmente. O que é a identificação do servidor? É quando um usuário faz um login no site, cria uma conta no Amazon, cria uma conta no Netflix. A partir do momento que o usuário cria uma conta, qualquer ação que ele venha fazer no meu site, na minha plataforma, eu consigo rastrear. Eu consigo saber quem é o usuário e o que ele está fazendo. Então, uma das formas de obter essa identificação do usuário acessando o meu site, aquele usuário para o qual eu vou ter que gerar essas recomendações, é por meio da criação de uma conta e o usuário depois logo assim fazendo login. A outra forma, que nós chamamos de identificação no cliente, ela é menos, vamos dizer, talvez, menos comum para as pessoas, mas ela é amplamente utilizada pelos sistemas de recomendação. Essa segunda forma que nós chamamos de identificação do cliente, ela busca identificar quem é você por meio de informações como o endereço de IP ou cookie do computador que está acessando o site. Hoje em dia, a palavra cookie para vocês deve ser muito corriqueira. Qualquer site que vocês entram, pede para vocês aceitarem o cookie. Quando vocês aceitam o cookie, vocês estão dizendo nada mais nada menos, olha a empresa que me fornece o site. Esse número aqui estranho, ou esse caractere aqui estranho, representa o meu computador. E para que a gente faz isso? Porque toda vez que eu entro no site, a empresa sabe quem eu sou. Ou se eu não uso o cookie, por meio do endereço IP. Toda vez que vocês acessam um site, ou qualquer outra plataforma, o dono da plataforma, o servidor que hospeda esse site, ele sabe o computador que está acessando esse site. Certo? Então, seja por meio de um endereço IP ou por meio de um cookie, essa segunda forma permite eu identificar quem é o usuário que está acessando o meu site. Ou seja, quem é o usuário que eu tenho que prover a recomendação. É lógico que essa forma aqui ela é menos confiável. Por quê? Porque eu tenho um computador lá em casa, usa eu, usa minha mãe, usa meu irmão, usa o cachorro e usa o papagaio. Quem é o usuário acessando? Dependendo do dia da semana é um, dependendo do dia da semana é outro, dependendo se é de manhã ou tarde ou noite, são usuários diferentes. Mas um sistema de recomendação construído a partir desses dados aqui vai assumir que aquele computador é um usuário. Aí você pode perguntar, professor, mas então por que a gente usa essa forma, já que ela não permite eu definir exatamente quem é o usuário? Ou seja, é uma forma menos confiável. Porque essa forma é simples de obter a identificação do usuário. Eu não preciso que o usuário crie uma conta. E embora alguns sites, algumas plataformas exijam a criação da conta de usuário para poder acessar o serviço, existem muitos sites que não exigem de você a criação dessa conta para poder acessar. Você consegue acessar sem ter uma conta criada. E os donos do site também estão de olho nesses usuários, querem recomendar coisas para ele. Por quê? Porque se eu sou um usuário que eu acesso o site sem criar conta e eu começo a receber recomendações legais, opa, meu próximo passo é criar uma conta. O passo seguinte, se as recomendações são legais, é comprar aquele produto ou consumir aquele produto. Então há um interesse também em se ter sistema de recomendações não só para os usuários logados, mas para os usuários que também estão acessando o site sem ter um login, porque esses usuários podem ir de usuários para clientes, para consumidores dos meus produtos. Então, nesse caso, é importante identificar quem é esse usuário que eu vou gerar recomendação nos dois cenários. Quando ele faz o login, que ele cria uma conta,
ou quando ele simplesmente apenas navega pelo meu site. Ok? Uma vez identificado quem são os usuários que eu quero gerar recomendação, o próximo passo é obter algumas informações desse usuário. Informações que permitam eu identificar o seu perfil, o seu interesse, os seus gostos dentro daquele site. Porque a ideia do sistema de recomendação não é o usuário fornecer o que ele quer. A ideia do sistema de recomendação é o usuário adivinhar, inferir o que o usuário quer no site. Então, uma vez que eu sei quem é o usuário e eu consigo algumas informações que representam o interesse, os gostos desse usuário, aí os meus sistemas vão poder pegar essas informações e tentar escolher quais opções eu devo recomendar para esse usuário. Entre essas informações, nós temos um conjunto enorme. Eu aqui trouxe para vocês o mínimo do mínimo que a gente precisa. E como eu disse para vocês anteriormente, existem empresas que ainda usam o mínimo do mínimo e conseguem bons resultados. São empresas que têm um conjunto de usuários e de opções muito grandes e que, quando você usa algo muito simples, por mais simples que seja, dá resultado. Uma coisa que vocês podem levar para vocês é que, quando vocês têm volumes muito grandes de dados ou de usuários, ou seja, aquilo que nós chamamos de big data, ou seja, muita informação, muitas vezes algo muito simples funciona muito bem. Porque se eu tenho um mundo de opções, algo simples vai reduzir muito bem esse mundo de opções. Tá bem? Muitas vezes a gente gasta tempo em coisas muito complexas, mas se o que eu já tenho é complexo, é muito grande, ter um sistema muito complexo muitas vezes pode não me agregar muito, ou vai me fazer gastar muito tempo. Então tenham isso em mente, que muitas vezes vocês podem ir trabalhar numa empresa e vocês estão de frente de muitos dados, e não começar pelo mais simples, pelo mais básico, pode ser um erro. Tá bem? Então, voltando aqui, uma vez que eu identifiquei os usuários, eu vou buscar coletar algumas informações dele. Se o meu usuário criou uma conta, se é um usuário logado, ele provavelmente vai preencher um formulário com informações pessoais ou informações de gostos que ele tem, dependendo do meu site. E em algum outro momento, se ele não vai preencher o cadastro como todo, eu posso poupar um formulário para preencher. Ou que vocês muitas vezes veem alguns sites mandando informações de tipo, você não quer completar o seu cadastro porque está faltando endereço, está faltando isso e aquilo. Então, em alguns momentos, o site, de posse de um usuário logado, vai tentar fazer com que ele preencha o máximo de informação do seu cadastro, para que com isso ele possa ter um conjunto de informações daquele usuário e com isso saber os seus gostos, as suas preferências. Ok? Uma outra forma de obter informação do usuário sobre os seus gostos, sobre as suas preferências, é dar ao usuário, junto com os seus produtos, dar aos usuários produtos e itens como opções para ele demonstrar o seu interesse. Vocês provavelmente já passaram por vários sites que tinha lá os sisteminhas de estrela para você classificar aquele produto, aquele item sendo consumido naquele site, se você gostou, não gostou, se gostou muito, se gostou pouco. Você, ao passar essa informação das estrelinhas, você está dizendo para o sistema ou por quanto você gosta daquele item ou não. E aí o sistema vai usar essa informação aqui para tentar identificar o que você gostaria entre a vasta gama de opções, de modo a recomendar um conjunto reduzido de opções, de um conjunto reduzido de itens para você. E uma terceira forma aqui, que nós chamamos de implícita, esqueci de mencionar que as duas primeiras nós chamamos de explícita, porque o usuário vai lá e vai colocar as informações, seja preenchendo um cadastro, seja ali informando, por meio das estrelinhas, se ele tem interesse ou não para aquele produto. E uma terceira forma que aqui nós chamamos ou classificamos de implícita, é quando o próprio site vai tentar inferir essas informações. Você não vai ter que colocar informação nenhuma, ele vai buscar descobrir o seu interesse, o seu gosto. Como isso é feito? Geralmente, levando em consideração algumas suposições. No caso dessa implícita aqui, do exemplo que eu trouxe para vocês, ele está assumindo que todas as páginas que você clicar, você gostou.
Então, qualquer produto que você clicar num site, ele está assumindo que você gostou. Estou fazendo uma suposição? Estou. Há alguma chance de não ser verdade? Há. Mas essas informações são suficientes para um sistema de recomendação recomendar opções para aquele usuário que não tem uma conta ainda. Certo? E aí, junto com aquele acesso que eu faço, por exemplo, da determinada página, eu tento trazer comigo o máximo de informação possível. Por exemplo, aqui, ó, um usuário, o mesmo usuário desse, representado por esse endereço aqui, ou seja, por esse computador aqui, ó, ele acessou essa página e essa outra página. São páginas diferentes. Eu estou assumindo que ele gostou. Junto com essas duas páginas acessadas, eu vou tentar trazer o máximo de informação possível. Por exemplo, eu consegui, por meio dessas duas páginas acessadas, saber que elas são páginas de gastronomia. E também trouxe a data que essas ações realizaram. Com essas informações aqui, um sistema de recomendação pode inferir que esse computador, esse usuário, gosta de produtos de gastronomia no mês de outubro. E aí o sistema vai trabalhar com essa informação para que, se o usuário acessar o site novamente no mês de outubro, quiçá opções sobre gastronomia estejam naquele conjunto reduzido de opções. Ele vai lidar com isso. Então, nesse caso aqui, o sistema vai usar esse conjunto de informações. Se o usuário, nas opções anteriores, informar no seu cadastro que gosta de determinado produto, ou durante o acesso colocou estrelinha, 5 estrelas com determinado produto que é de gastronomia, opa, a gente coletou essas informações de uma outra forma. Então, notem que nós precisamos ter, de alguma forma, a identificação de quem é o usuário que tem que recomendar e, além de saber quem é o usuário, tenho que coletar informações que me permitem identificar os seus gostos, as suas preferências. Certo? E aí eu tenho várias formas. Trouxe para vocês 3 formas bastante simples, amplamente adotadas pela indústria, principalmente no seu início de implantação do sistema de recomendação. Algumas indústrias que são grandes, têm volumes grandes de usuários e dados, e eu estou dizendo por experiência própria, tem 3 anos de sistema de recomendação usando os mesmos dados. Ainda não foi para o patamar adiante, porque ela colocou um sistema funcionando com esses dados e deu resultado. Melhorou ali o seu retorno de investimento em 10, 15, 20%. E nesse momento não estão satisfeitos com esse retorno. Acham que se investirem mais, o retorno pode não ser maior. Porque nós temos também limites. A gente não vai recomendar, a gente vai tentar recomendar o melhor possível para o usuário. Mas nem sempre todas as recomendações vão ser consumidas. Todas as recomendações vão ser aceitas pelo usuário. O usuário tem ali o seu poder de escolha. Por mais que a gente tente acertar o que ele quer, muitas vezes o usuário tem outras opções, ou tem outros gostos, ou na hora ali mudou de opção. Você acabou de gerar a recomendação, o usuário está ali com um amigo, ou está vendo ali o site pelo computador, aí recebeu uma mensagem no WhatsApp, e naquela hora mudou de opção. Então, nem sempre os sistemas de recomendação vão acertar 100%, vão satisfazer 100% do usuário. Ok? Bem, uma vez que a gente tem coletado essas informações, o próximo passo seria usá-las para gerar um sistema de recomendação, para gerar um sistema que vai usar essas informações e recomendar para o usuário um conjunto de opções que é do seu interesse. O que o sistema de recomendação vai fazer com aquelas informações que nós coletamos previamente? O primeiro passo é tentar completar os gostos ou interesses do usuário. O que eu quero dizer com isso? Nós, nos slides anteriores, vimos que o usuário vai colocar estrelinha em algumas opções, em alguns itens. Ele vai colocar essas estrelinhas em todos os itens? Não. Você não entra no site da Amazon e coloca 5 estrelas em todos os itens, todos os produtos da Amazon. Ou você não entra num site de notícias, pegando aqui a nossa última forma de obter informações de dados, ou seja, assumindo que se o usuário clicou e gostou, você não entra num site de notícias como Globo.com ou UOL e vê todas as páginas. Você não faz isso. Você vê algumas. Para algumas páginas você vai demonstrar, opa, eu gostei dessas. 5 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas, gostei dessas. E as outras? Eu não sei.
Então a primeira coisa que o sistema vai fazer, ele vai inferir, ele vai tentar descobrir, adivinhar qual seria o seu interesse por todos os outros itens que estão no site. Uma vez que ele identifica uma vez que ele identifica o seu interesse para todos os outros itens no site, aí ele pode passar para a segunda parte, que é gerar uma lista de recomendação. Ele vai olhar para todos os outros itens que você não clicou, você não pôs estrelinha, vai gerar uma lista ordenada pelos que ele acredita que você gosta mais e vai te retornar essa lista ordenada. Os 10 melhores, os 15 melhores, os 20 melhores. Então notem que o sistema ele vai, num primeiro momento, olhar para o que você disse que gosta, vai depois pegar essa informação e tentar identificar em todo o site qual seria o seu interesse pelo que ainda há no site que você não viu. E depois de feito isso, ele vai ter ali informações representando o seu interesse por todo o restante do site, para aí sim gerar uma lista de recomendações que é disponibilizada para a gente naqueles carrosséis. Para fazer isso, existem centenas e centenas de algoritmos, certo? Que buscam fazer isso das mais variadas, das mais criativas formas possíveis, buscando ter aquela listinha de interesse do usuário, que mais satisfaz o usuário. Eu trouxe aqui para vocês 3 categorias que por detrás tem centenas de algoritmos. Existem só essas 3 categorias, a filtragem baseada em conteúdo, filtragem colaborativa e filtragem híbrida? Não. Existem várias outras categorias. Sensível ao contexto, baseado em sessão, baseado em informação demográfica, existem várias outras categorias e por detrás delas existem centenas de algoritmos. E a comunidade, os pesquisadores, os engenheiros de software continuam desenvolvendo mais e mais algoritmos. Nesse momento, provavelmente, uns 5, 6 algoritmos devem estar sendo criados em algum laboratório ao redor do mundo, certo? Para tentar identificar, descobrir, predizer o interesse do usuário pelos outros itens que ele não viu e depois gerar aquela lista, ordenar aquela lista ranqueada da melhor forma possível. Eu vou mostrar rapidamente para vocês como funcionam os algoritmos por detrás dessas 3 categorias, para vocês terem uma ideia. E, novamente, tem muita empresa que usa essa ideia simples, como eu vou mostrar para vocês agora. A primeira, que é a filtragem baseada em conteúdo, o que ela faz? Ela vai recomendar para os usuários itens que sejam semelhantes ao que ele preferiu no passado. O que um sistema de recomendação que está classificado como baseado em conteúdo faz? Ele pega todo o produto do site, busca extrair informação importante, que nós vamos chamar aqui de tags, que descreve aquele produto. E por meio de uma medida simples de similaridade, vai verificar quais são os mais próximos daquele que eu acessei. Para ficar mais fácil, eu tenho aqui uma ilustração, onde eu tenho aqui 4 filmes, e eu aqui sou um usuário. Eu vou lá e assisto X-Men, certo? X-Men tem ali um conjunto de tags, ou de palavras, ou de informações, que classifique esse filme. Por exemplo, é um filme de aventura, é um filme da Marvel, ou seja, uma série de informações. E aí o que o sistema vai fazer? Eu, como usuário, eu fui lá e cliquei nesse filme, ou eu gosto desse filme. Busquei extrair o máximo de informação possível. Lá atrás tinha ali a categoria que era gastronomia. Aqui nesse exemplo, eu vou buscar trazer informações com relação a esse filme. O gênero, os atores, os produtores. E aí o que você vai fazer? Vai olhar para todos os outros itens que eu tenho no meu site, no caso aqui Titanic, o Exorcista dos Vingadores, vai fazer o mesmo processo, vai tirar palavrinhas, informações que representam aqueles outros filmes. E depois vai aplicar uma medida de similaridade, para ver qual desses outros 3 filmes que eu não vi é o mais parecido com aquele que eu acabei de assistir. Eu gostei, que eu cliquei. Nesse caso, uma medida de similaridade vai indicar que o filme dos Vingadores é o mais parecido. E vai recomendar para mim os filmes dos Vingadores. Esse processo, que é bastante simples, quando aplicado a uma base enorme de usuários de filmes, gera resultados interessantes. Muitas dessas grandes empresas, Netflix, Amazon, Spotify, tem um sistema desse. Talvez não puramente como eu estou mostrando para vocês,
mas combinada com vários outros sistemas para gerar recomendações para os seus usuários. Notem que nesse tipo de recomendação, embora simples, legal, fácil de fazer, eu tenho algumas desvantagens. Eu tenho dificuldade de obter essas informações dos meus itens, as tais tags. Principalmente se eu estou falando de filmes, de fotos, e não vem nenhuma descrição textual junto. Como que eu vou olhar para uma foto e vou tirar ali uma informação que me representa aquela foto, aquele dado foto? Então eu fui lá, cliquei na foto no meu Insta, se não tiver nenhuma informação, se nenhum usuário for lá colocar uma hashtag ou algo assim, como que eu tiro alguma informação que me permita usar um sistema como esse? Eu tenho esse tipo de dificuldade. Outra desvantagem é que o sistema vai recomendar sempre opções muito parecidas como eu acabei de ver. Então, eu estou lá, vi o filme do X-Men e recomendou Vingadores, certo? Mas se eu quisesse, por exemplo, ver o filme do Batman, talvez não tenha tanta proximidade. Se eu quiser ver um filme que, embora seja de aventura, mas seja um pouquinho diferente, esse tipo de sistema não resolve a minha vida, porque ele vai tentar recomendar para mim sempre opções muito parecidas com as quais eu já acessei, eu já visualizei que eu gostei, ok? E isso acaba também por fazer com que as nossas recomendações sejam muitas vezes repetitivas. Então, por exemplo, às vezes quando vocês vão em algum site e recebem sempre mais do mesmo, se não for um sistema de publicidade, que também tem essa característica, tem um sistema de recomendação como esse, recomendando mais do mesmo para vocês, certo? Para resolver esse problema, existem outros tipos de sistema, como por exemplo o da filtragem colaborativa. O da filtragem colaborativa é um pouquinho diferente. Como que ele funciona? Ele vai olhar o professor que acabou de acessar o site. Eu acabei de acessar o site. Ele vai olhar para vocês que são usuários do mesmo site e vai identificar quem de vocês tem gostos ou preferências igual ao do professor. Quem de vocês viram os mesmos filmes que o professor viu? E a partir desse momento que ele identifica quem de vocês, ou quais de vocês viram os mesmos filmes, o sistema vai passar a recomendar para o professor os filmes que vocês viram e que eu não vi. Com a suposição de que, nós temos gostos parecidos, vimos uma quantidade de filmes iguais. Então, o que vocês viram que eu ainda não vi, vai ser de meu interesse também. E notem que nesse caso, eu não vou receber sempre mais do mesmo, porque vocês podem ter visto alguma coisa diferente. Eu posso ser surpreendido com alguma coisa, com algum filme, que o primeiro sistema não iria recomendar para mim. Porque o primeiro sistema ele vai olhar características dos itens, das opções que eu tenho, para buscar as que são mais próximas do que eu acessei, do que eu vi, do que eu gostei. Já esse segundo não, ele olha para quem tem gosto parecido com o meu e recomenda opções de que esses vizinhos, essas pessoas que têm gostos parecidos viram e que eu ainda não vi, gerando alguma novidade, um conjunto de recomendações diferentes. Então, nesse caso aqui, eu já não preciso mais me preocupar com nenhuma descrição dos meus produtos, dos meus itens. Eu não preciso olhar mais para isso, eu vou olhar apenas para o fato de tentar saber quem mais no site viu produtos parecidos com o que eu vi. Então, no caso do exemplo aqui, eu tenho que a Maria e a Catarina têm gostos parecidos, para não dizer os mesmos, têm preferências parecidas para não dizer o mesmo. Tanto Maria quanto Catarina viram o filme A, o B e o C, certo? Ambas têm os mesmos gostos. E aí, nesse caso, se a Maria vê um filme diferente, provavelmente o sistema vai pegar esse filme diferente e vai recomendar para a Catarina. Por quê? Porque Catarina e Maria gostam das mesmas coisas e a Maria viu algo novo, que a Catarina não viu ainda, certo? Então o sistema vai inferir, a Catarina provavelmente vai gostar desse filme novo que a Maria viu, porque ambas têm as mesmas preferências, só que Maria viu um filme novo que a Catarina não viu ainda. E o inverso também pode ocorrer. A Catarina pode ver um filme novo e o sistema vai inferir, a Catarina viu um filme novo e a Maria, por ter preferências iguais da Catarina, talvez gostaria de ver esse filme novo também que a Catarina viu. E aí vai recomendar o filme B para Maria, certo? Então, essa ideia simples, novamente aplicada a um grande volume de dados,
pode me render listas de 10, 15, 20 opções bastante interessantes para o usuário. E aí, no caso dessa opção aqui, nem tudo é um mar de rosas, também temos problemas. Quando um produto novo é colocado no site que ninguém viu, como que eu vou poder colocar esse produto novo, esse item novo, numa lista de recomendação? Então, a Catarina e a Maria gostam das mesmas coisas, entrou um filme novo, popular, recém-chegado no site, mas ninguém viu esse item ainda, nem a Maria nem a Catarina. Eu acabo por não ter como recomendar esse item, porque algum usuário do site tem que ter visto, tem que ter acessado, tem que ter clicado, tem que ter colocado uma estrelinha dizendo a sua preferência para aquele filme. Então, esse sistema aqui me gera um problema quando algo novo chega no site. Porque se ninguém viu esse algo novo, eu tenho um problema. Agora, esse algo novo, se chega no site e eu uso o sistema anterior, eu não tenho problema. Porque para esse algo novo, eu calculo aquelas palavrinhas que descrevem o algo novo e aplico a função de similaridade para ver o quão próximo, qual o interesse do usuário que viu lá o X-Men teria para esse algo novo, usando essas palavrinhas que descrevem o algo novo. Então, notem que... Desculpa, pessoal. Eu tenho aqui dois tipos de sistemas que me geram recomendações diferentes e que, embora gerem recomendações diferentes, têm suas vantagens e desvantagens. Em alguns cenários, um algoritmo, no caso de baseado em conteúdo, pode ser mais indicado do que o segundo. Em outros cenários, pode ser o segundo. No exemplo aqui que eu estou trazendo para vocês, eu estou mostrando as duas formas mais simplistas que existem. Para fazer esses dois algoritmos funcionarem aqui, você pode criar um código exatamente como eu coloquei aqui, exatamente como a minha explicação, ou pode usar a criatividade para fazer tanta coisa inusitada que vocês não têm ideia. Tanto é que por detrás de cada uma das categorias tem centenas e centenas de algoritmos, vocês não têm noção. Para extrair aquelas tagzinhas lá dos filmes baseado em conteúdo, você pode desde tirar a palavrinha bonitinha, como você pode codificar com embed, você pode gerar matrizes de frequência, tem tanta coisa sendo testada para tentar identificar a palavrinha da melhor forma possível, para melhorar os algoritmos, que vocês não têm ideia. A mesma coisa que com filtragem colaborativa. Para tentar achar vocês, usuários, que são mais próximos do professor, para gerar uma recomendação, tem muita gente fazendo muita coisa, certo? Para tentar melhorar os algoritmos. E no pior dos cenários, se você tem um site muito grande, com muitos usuários, com muitos dados, a simples aplicação dessa ideia, como foi apresentada para vocês, já traz resultados, pessoal. E aí, como eu disse anteriormente, eu conheço uma empresa, 500 funcionários, uma base de itens e de usuários tão grande que os algoritmos implementados atualmente são esses aqui que eu mostrei para vocês. Certo? Para fechar o nosso pipeline, depois eu... antes de fechar o pipeline, desculpa, faltou aqui a terceira categoria. Se você implementar a primeira forma, trazer uns resultados razoáveis, não forem tão bons, implementar a segunda forma, os resultados também não forem tão bons, ou se você quiser algo mais, você pode combinar ambos. E aí nós temos aqui abordagens híbridas que buscam combinar as duas anteriores, entre outras formas de recomendação. E aí essa combinação vai desde você pegar partes de códigos de um algoritmo e combinar com outro de forma que faça sentido e gere melhores resultados, até você gerar duas listas de recomendação, 10 com baseado em conteúdo, 10 com a filtragem colaborativa e depois combinar as duas, certo? Ou até apresentar as duas para o usuário. Tem várias formas de fazer essa combinação de modo a entregar para o usuário o que realmente vai satisfazer o interesse dele, ok? Agora sim, para fechar o pipeline, só vou apresentar para vocês 3 formas bastante simples de colocar essas recomendações no site. Nós pegamos as informações, coletamos os dados, usamos os algoritmos para gerar as recomendações, uma listinha das 10 melhores opções para o usuário. Ali eu mostrei sempre uma, porque é um exemplo ilustrativo, só que da mesma forma que eu coloquei um filme P que a Catarina viu, que foi recomendado para a Maria, a Catarina poderia ter visto 10 outros filmes. Ou, além de Catarina,
a Maria poderia ter outros usuários similares. Eu mostrei só 2, certo, pessoal? Aqui, por exemplo, eu, professor, gosto de determinado gênero de filme, identifico 15 de vocês que gostam do mesmo gênero, o sistema vai olhar para cada um dos 15, por exemplo, um filme que vocês viram que o professor não viu, e montar uma lista com 15. Ou olhar para 2 e montar uma lista com 30, certo? Então, os sistemas que eu mostrei para vocês podem criar uma lista com quantas opções o site achar que é interessante apresentar para o usuário. Aí no exemplo foi sempre um para ser mais simplista e facilitar a compreensão. Então, depois que eu tenho essa lista, a gente coloca ela no site. 3 formas de fazer que eu trouxe aqui para vocês, existem outras, lógico. A primeira dessas 3 formas é a integração por associação. Então, eu vou ter ali um item que o usuário vê e eu vou criar um carrossel com outras opções. Essa opção aqui é parecida com a da Amazon que eu mostrei inicialmente. Certo? Então, você clica no item, o sistema olha aquele item que você clicou, busca as informações de perfil, de preferência, de interesse que ele foi capaz de coletar e aí gera uma lista de recomendações para vocês. A outra forma que nós temos, que é o que nós chamamos de lista de recomendação, nós organizamos os carrosséis por tipo de produtos, que é o que a Netflix faz. Então você tem ali para cada tipo de produto uma lista de recomendação. E aí no teu site você pode ter desde um sistema atuando só com uma categoria de produto, e aí aquela lista só tem um produto, como você pode ter uma lista de mistura, um mix ali, que aí você tem um sistema atuando sobre todos os produtos do teu site. Então note que o sistema de recomendação vai gerar as opções de acordo com o seu interesse, definido para um grupo específico de produtos ou até mesmo para a totalidade de produtos do teu site. Ou por fim, você pode ter a lista de recomendação focada para o usuário num espaço específico do teu site. Você cria ali no teu site uma área só para colocar recomendações para o usuário. No caso aqui, para o usuário Fausto Feitosa, foi criada uma área que tem recomendações exclusivas para ele numa parte específica do site. Muitos aplicativos fazem isso, eles criam uma área onde ele coloca recomendações para você, para além de outras recomendações que ele pode criar. No caso da Netflix, você tem vários tipos de recomendação. Se vocês olharem os carrosséis, tem desde uma área específica, recomendamos isso para você baseado nos seus filmes vistos anteriormente, até filmes recomendados por gêneros ou porque você viu um filme específico. Então você tem várias exposições de recomendações no seu site. E muitos sites não se limitam a usar apenas uma dessas formas. Você tem várias combinações. Às vezes usa essa última com a primeira, usa a primeira com a segunda, usa a primeira, a segunda com a terceira. Certo? E aqui, pessoal, novamente, eu estou trazendo para vocês 3 formas básicas, que a maioria da indústria adota. Existem muitas outras. Ok? Então, dito isso, nós fechamos o pipeline. Eu consegui coletar informações, gerar as recomendações e colocar no site, certo? Motivado por todo aquele contexto que eu passei para vocês inicialmente. E para fechar aqui, se por acaso o que eu falei serviu de interesse e motivação para vocês, para além de dormir, porque muitas vezes pode vir tudo que eu falei aqui e dependendo da fala do professor serve para dormir, é um bom motivo para dormir, talvez a entonação da voz, não sei, pode servir para dormir. Se para além disso o assunto chamou a atenção, nós temos ótimos livros para começar. Esse livro aqui, ele é fantástico, como se fosse um best-seller da área, ele já está na 3ª edição. Eu trouxe essa daqui, é a primeira, porque é a versão que eu tenho cópia impressa. Esse livro é fantástico, ele cobre muita coisa. Então, para quem quer trabalhar com sistemas de recomendação, depois de uma apresentação como essa, pegar um livro desse é um prato cheio, certo? As pessoas em algumas empresas que eu tenho contato, que eu conheço, que foram ex-alunos ou colegas de estudo, por exemplo, que trabalham na área, adotam esse livro para poder basear o desenvolvimento do sistema de recomendação, usam isso como base, tá bem? Outra fonte de informação são artigos que nós temos em conferências. E aí aqui vale um parênteses que
que nas conferências de sistema de recomendação nós não temos só artigos científicos, às vezes cheios de matemática, técnicos horríveis de às vezes ler. Nós temos artigos dos mais variados tipos, desde artigos apresentando ferramentas até estudos de casos realizados em empresas, certo? As conferências que envolvem o sistema de recomendação, principalmente aquela primeira que é o ACM Recommender System, nós temos artigos dos mais variados tipos, certo? Essa é uma área que a indústria está bastante interessada no seu desenvolvimento e no seu avanço, certo? Então a gente encontra dentro das conferências pessoas, engenheiros, pesquisadores das empresas apresentando trabalhos, cases que colocaram o sistema funcionando, pegaram ali a ferramenta da NVIDIA que faz recomendação usando Deep Learning e colocaram no seu negócio. E vão lá e escrevem um artigo documentando a dificuldade que é fazer isso, de pegar um trabalho científico e pôr na prática e documentam. E isso é interessante, porque outras empresas que tiverem interesse em usar a solução da NVIDIA para o sistema de recomendação, tem ali um material, um guia para os primeiros passos, os primeiros erros, os primeiros sucessos. Então nós temos nas conferências, além do material científico, material um pouco mais, vamos dizer, focado em estudos de caso, também que ajuda bastante no conhecimento da área. Temos várias ferramentas prontas, ninguém sai por aí criando algoritmo do zero, certo? A gente tem frameworks para você colocar os seus algoritmos. Temos já ferramentas com vários algoritmos que você pode implantar no seu site se você quiser. Aqui eu trouxe 3 que eu tive um certo contato, mas existem outros. Esse MyMediaLite ele é mais acadêmico, se você quiser testar novos algoritmos. O Surprise que está em Python, você tem tanto uma adoção acadêmica quanto da indústria para usar essa biblioteca. E o Apache, acho que pronuncia Mahout, se eu não me engano, não sei se é Mahout, é uma solução com alguns algoritmos escaláveis, para você colocar na sua empresa diretamente. E fora isso, essas 3 opções que eu trouxe para vocês, que eu já tive algum contato, a Google tem soluções, a Amazon tem soluções, a Microsoft tem soluções, a Apache, por meio do Spark, tem soluções. Todas essas empresas que eu citei têm alguma ferramenta com algoritmos prontos. Você só precisa aprender a usar e colocar funcionando no seu site. É lógico que usar, colocar funcionando, tem os seus desafios. Tá bem? Para fechar essa parte do interesse, vocês que são alunos aqui da UEM, departamento, se tiverem interesse, se para além de dormir gostaram do assunto, podem vir trabalhar com o professor. Eu já trabalhei com alguns projetos, tem outros andamentos. Esse aqui, por exemplo, busca criar o sistema de recomendação com uma informação a mais, que é uma informação de contexto. Informação de contexto é local, momento do acesso, da recepção da recomendação, se eu estou sozinho, se eu estou acompanhado, ou seja, usa outras informações para melhorar as recomendações, aquela lista de opção. E eu, ao longo desse projeto, tive acesso a dados e a empresas reais. As 2 primeiras são nacionais, certo? Eu tive acesso a pessoas dentro dessas empresas. As 2 últimas foram bases de dados que nós criamos a partir das empresas, certo? Mas notem que nós estamos sempre lidando com problemas que a indústria precisa de solução. É sempre algo real, certo? Um segundo projeto também que fechou há pouco, nós criamos aqui uma plataforma de recomendação de locais, certo? Criamos toda a estrutura, desde a coleta de informações até um aplicativo mobile para fazer essa recomendação. E aí nós até executamos há uns anos atrás, acho que 2 ou 3 anos, antes da pandemia, acho que 1 ano, 2 anos atrás da pandemia, um estudo de caso aqui na cidade de Maringá. Nós colocamos o aplicativo funcionando aqui, nós levamos para eu não me recordo o nome do evento, fui lá do lado do Mercadão, um evento de pós-graduação, nós tínhamos um stand, e aí as pessoas chegavam para usar a ferramenta, certo? Nós fizemos ali uma certa publicidade para mostrar, olha, nós desenvolvemos um sistema de recomendação mobile, que uma pessoa que na cidade de Maringá vem para cá, está ali na cidade, pede uma recomendação, e aí a ferramenta vai recomendar, mas ela não vai recomendar um local mais próximo apenas, ela vai recomendar para você um local baseado na sua preferência. Se ela identificar que, por exemplo, às quintas-feiras você gosta de comida japonesa até um determinado valor, a ferramenta era capaz, quando você pedir alimentação, se é na quinta-feira, ela vai olhar ali ao redor, quais
restaurantes de comida chinesa ou comida oriental tem ali, até aquele valor que você costuma pagar, iria colocar aquilo na toda lista de opções. Não iria colocar todas, e nem as mais caras, porque o seu perfil, a sua preferência, os seus gostos, não refletiriam uma lista de opções envolvendo restaurantes que não fossem do seu agrado. A gente fez isso também no passado, tivemos esse projeto, ainda tem alguns trabalhos em andamento, entre outros que eu tenho desenvolvido atualmente. Mais recentemente, a gente está trabalhando com recomendação de música. Eu tenho trabalhado com alguns alunos com recomendação de música. Inclusive, tem um aluno que criou um aplicativo, a sua versão do Spotify, usando os nossos algoritmos de recomendação, buscando colocar o conhecimento que ele adquiriu numa ferramenta dele. Ele até vai apresentar, eu fui um aluno de PIBIC, ele até vai apresentar no EAIC. A intenção dele não foi criar no Spotify, foi simplesmente mostrar, olha, eu sou capaz de criar um sistema de comunicação, entender isso e colocar isso na prática. Ele criou a sua própria ferramenta, com a sua forma de visualizar, criou uns gráficos, ele buscou umas ideias do Last FM, algumas do Spotify, montando um sistema de visualização e de recomendação. Bem? Para fechar, já que eu estou avançado aqui na hora, nós estamos, como eu disse para vocês, sobrecarregados de informação, muitas das quais não são do nosso interesse, gera ansiedade, nos toma tempo. Usar o sistema de comunicação auxilia o usuário a reduzir o seu conjunto de opções, auxilia o usuário na sua tomada de decisão, pode acarretar uma série de ganhos, como transformar usuários em clientes, auxiliar na busca de produtos que eles desejam comprar, facilitando a sua tomada de decisão quando a gente tem menos opções, melhora a venda cruzada, aumenta a fidelidade dos clientes. E ainda há muito o que fazer na área, certo? A gente tem vários sistemas, temos muitas empresas adotando esses sistemas, mas a eficiência ainda deixa a desejar, principalmente quando a gente tem grandes empresas. Os algoritmos de recomendação geralmente não são aplicados a toda a base de dados, certo? Eles geralmente focam em nichos de produtos, porque os sistemas muitas vezes não conseguem executar num volume tão grande de dados. E a qualidade dos resultados, ok? Muitas vezes os resultados não são tão satisfatórios e aí novos algoritmos precisam ser desenvolvidos, precisam ser melhorados. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Se tiver alguma dúvida, se não, meu muito obrigado. Espero que tenha sido de alguma serventia para vocês. Se não, em termos de conhecimento, pelo menos para tirar aquela sonequinha relaxante antes da próxima apresentação. Obrigado, pessoal. No mercado de trabalho eu consigo ver como medir a eficiência da coisa. Você coloca, faz teste A e B, mas eu fiquei pensando aqui, como que eu faço isso na área acadêmica? Como que eu faço? Existem três formas de avaliar o sistema de comunicação. Nós chamamos offline, baseado em testes de laboratório, e online. A offline, ela avalia o sistema de comunicação focado no sistema. O que eu quero dizer com isso? A gente simula, a gente pega os dados ali, eu mostrei para vocês, a gente pegou dados de usuários e do que eles viram, das preferências deles. O que a gente faz na academia, no offline? A gente pega um conjunto daqueles usuários e a gente fala, esses usuários aqui, a função a gente vai usar para testar. Os outros, a gente cria o sistema de comunicação. Esses que eu separei para testar, eu vou usar eles como simulação de usuário acessando um site real. Então, nota, eu peguei todos aqueles dados, dividi em dois grupos. Um para fazer todo o processo de gerar recomendação. O outro para simular o usuário clicando no site. E como eu simulo isso? Eu pego todas as páginas que o usuário clicou, por exemplo, escondo duas, tira uma ou duas daquilo ali. Pego o restante e coloco o sistema de recomendação para recomendar novos produtos baseado no que ele já viu. Nota, então o usuário de teste viu 10 produtos, eu tirei 2 daquela lista de teste, ficou 8. Então o sistema de recomendação vai olhar para aquele usuário, vai identificar, esse usuário viu esses 8 produtos, ele tem essas preferências, esses gostos. Sistema de recomendação recomenda 10, recomendou 10 para ele. Será que essas 10 foram boas? Vou pegar aquelas duas que eu escondi, será que aquelas duas estão naquelas 10? Se tiver,
é uma forma de medir, opa, o sistema funcionou legal. Beleza? Rafael? Tem duas perguntas. A primeira, você comentou sobre o caso em que o usuário mudou de ideia e ele acabou não acessando aquela recomendação, ou ele até gostou, o sistema acertou, mas o usuário naquele momento não quis consumir. Como o sistema trata isso? Se tem algum callback, alguma coisa assim? E a outra pergunta é que hoje em dia tem muitos ativismos por aí de a pessoa vai ficar presa às recomendações, vai ficar preguiçosa, vai tirar a liberdade da pessoa, né? Como que isso tem sido tratado também nesse tema? Tá, a primeira forma, geralmente, os sites, dependendo do núcleo de negócio, não se preocupa com essa mudança de opinião do usuário. Ele registra um novo interesse, isso vai para a base de dados e o sistema, quando é atualizado, vai considerar isso. Há, no entanto, algumas empresas que estão interessadas em capturar tudo que o usuário faz no site. Então, se ele clicou, se não clicou, se ele moveu o mouse para a direita, para a esquerda, se ele estava próximo a clicar ou não, e aí ele tenta pegar essas informações para poder para atualizar o sistema de recomendação no próximo momento. No momento em si, eu desconheço alguma empresa que trate isso. Pode haver uma empresa que, ela foi capaz de capturar aquela informação e mudar a recomendação. Eu desconheço, mas pode ser que talvez haja algum. A segunda pergunta, ela é bem complicada. Por que acontece? Se você por acaso assistiu ou ouviu o documentário da Netflix, o Dilema das Redes, ou não? É um documentário que vale a pena você ouvir na Netflix. O que acontece? Os sistemas de recomendação foram criados para auxiliar os usuários, para serem os bonzinhos na história, ajudar você com um conjunto reduzido de opções a tomar a melhor decisão. O que acontece com os grandes players é que eles estão usando o sistema de recomendação para forçar você a ficar o máximo de tempo possível no seu site, nas suas redes. Certo? Isso acontece com todo mundo. Esse documentário tem ali um funcionário do Google, acho que não está mais no Google, que chamou a atenção para isso. Para essas questões éticas que ninguém está levando em consideração. E realmente, o documentário coloca a coisa de tal forma que os sistemas de recomendação estão sendo realmente usados, seja para recomendar amigos, fotos, filmes, ou qualquer que seja, em qualquer rede social, para que você fique o máximo de tempo ali. Porque é assim que essas empresas lucram atualmente. Elas lucram com o máximo de tempo que você fica ali. Porque você ficando ali, outras empresas que querem anunciar seus produtos pagam para ela anunciarem para você. E se você é uma pessoa que passa horas num site como esse, você está sendo ali, vamos dizer, o pessoal no documentário chama até de cobaia. Você está sendo ali vamos dizer, o produto para empresas como TikTok, Facebook, Instagram. Você é o produto, porque você está lá usando para que outras empresas paguem para TikTok, paguem para Instagram, anunciarem produtos para você que não saem de lá. E isso é verdade. Você está ali usando o TikTok, você está usando ali o Instagram, você gasta horas do seu dia, certo? Gasta horas. Isso é um dos efeitos. Fora os efeitos psicológicos que geram em comunidades, principalmente dos jovens, de se acharem excluídos. Isso leva a depressão e leva a série de outros problemas. Então, a ideia é que a tecnologia, quando é criada, principalmente por essas grandes empresas, é que elas sejam sempre os mocinhos, certo? São criadas com essa intenção, mas em algum momento podem ser usadas de outra forma. Eu não estou afirmando que estão fazendo isso propositalmente, certo? O documentário dá a entender que em alguns casos sim, e que em alguns casos as pessoas simplesmente não estão tendo atenção a essa questão, certo? Mas a princípio, todo mundo que cria algo novo está sempre pensando nos benefícios. Mas como tudo tem dois rumos, muitas vezes algumas das inovações acabam sendo usadas para algumas coisas que geram malefícios para a sociedade. Ah, tá bem. Caso alguém tenha se interessado com o assunto.
existe algum... Tá, depois eu pergunto. Pode dizer, estou ouvindo. Existe alguma forma de trabalhar música, tipo, música mesmo, com inteligência artificial, para criar um sistema de recomendação? Tem. Eu já trabalhei com isso. Você consegue usar a música para criar essa recomendação. Você consegue, olhando para o áudio, são ondas, certo? Você consegue pegar essas ondas do áudio, quebrar em janelas e extrair características, informações dessa janela. No fim das contas, são números que representam agudos, representam uma série de características desse áudio, e você consegue pegar essas informações e colocar no sistema de computação. Então, se o usuário está ouvindo uma música, o sistema consegue quebrar essa música, pegar informações dessa música e, por exemplo, aplicar um baseado em conteúdo, certo? No passado, eu já fiz isso. Eu fiz isso, combinei com o filtragem colaborativa e com o baseado em conteúdo, combinamos todo mundo numa lista final ponderada. Por quê? Porque nós tínhamos que prover um sistema de recomendação para uma empresa portuguesa que divulgava músicas, bandas de garagem. Então nós tínhamos que, a partir do usuário ouvindo os mainstreams, ouvindo ali Coldplay, YouTube, que seja, recomendar músicas dessas bandas portuguesas de garagem que tivessem ritmo, tivessem letra, tivessem alguma coisa parecida. Porque o objetivo, o negócio, o business core da empresa era divulgar o máximo possível essas bandas de garagem, porque era daí que vinha o retorno deles, era daí que vinha os recursos, o dinheiro para a empresa se manter. Então, nota, você tinha ali uma série de bandas de garagem, muitas muito boas, com músicas, letras parecidas com o mainstream. Mas quando você entrava no site da empresa, ou quando você entra num Spotify da vida, o que você vai ouvir? Coldplay, U2, R.E.M., qualquer outra banda mais popular. E a gente tinha que trabalhar com isso. E aí a gente trabalhou com 3 tipos de forma. A gente olhava a música, o áudio, porque ali a gente conseguia extrair características parecidas. Olhava tags, palavrinhas descrevendo que os usuários colocavam nas músicas de mainstream e nessas bandas de garagem. E também olhávamos se havia usuários que viram mainstream e também viram a banda de garagem, para achar os similares. Então, a gente combinou tudo numa única lista, calculamos várias listas, depois juntamos tudo numa ponderação, criando uma única lista que tentava trazer essas bandas de garagem para as primeiras posições aí do site e que, de forma, gerasse um conjunto de opções de interesse para o usuário. Pessoal, o e-mail está ali embaixo, tá bem? Se alguém quiser depois mandar dúvidas, pode mais uma pergunta? Eu não sei, pessoal, encerrou o tempo, pessoal, desculpa, mas se quiser a próxima palestra vai acontecer agora. Mas qualquer coisa podem me mandar um e-mail, ou se quiserem me pegar ali na saída, eu vou estar saindo ali agora e posso tirar